Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre fibromialgia. Oi, Rogéria, boa noite, querida, saudades. Vamos esperar aí as meninas irem chegando. Tá frio aqui. Bruna, oi, querida. Muito feliz que vocês estão aí já. Vamos esperar a Sônia. Boa noite, Amparo! Seja bem-vinda aqui conosco na nossa live da fibromialgia. Vamos chamar a Sônia lá, a nossa amiga Sônia. Vamos ver. Até que todo mundo vai chegando. Boa noite, Sônia. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tá friozinho aqui? Aí tá frio também? Aqui tá mais ou menos. Agora já esquentou um pouquinho. É? Calor humano. Isso. Tá esquentando mais. Verdade. Tava dizendo que aqui hoje deu um friozinho, né? Mas faz parte. Mas quando a gente vai bater papo, assim, a gente fica com calor, né? E o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos, né? Hoje nós vamos receber a Sônia, minha colega consteladora, onde nós resolvemos alguns dias aí atrás, que a Sônia sempre está acompanhando nos meus grupos também, e a gente conversa bastante, falar então sobre fibromialgia, né? Trazer essa consciência sobre a fibromialgia, alguns olhares sistêmicos. Também a Sônia também tem relatos de uma pessoa que também já teve uma melhora, né? E unidas, juntas, para nós conversar mais alguma coisa sobre isso. O pessoal deixou algumas questões também para que nós conversássemos sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos aí. Boa noite para todo mundo. Se apresente, Sônia, fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, eu sou a Sônia Cardoso, né? Sou consteladora sistêmica familiar e organizacional. E eu amo fazer essa terapia, eu acho muito gostoso, é muito gratificante. E assim, eu amo de paixão. Então, eu faço por amor mesmo. E é muito gostoso para mim quando eu faço a constelação e depois eu tenho esse feedback do cliente, né? Que me diz como ele passou. Como você mesma falou, eu tenho tido clientes que no retorno me falam que estão muito bem, que resolveu tanto o relacionamento como outras questões, né? Inclusive de doenças e tudo. E teve uma pessoa que eu fiz também, uma constelação com fibromialgia, né? E assim, eu não a conheço pessoalmente ainda. Ela é uma cliente que foi indicada por uma outra cliente. E aí ela chegou até mim com essa questão da fibromialgia. Aí eu peguei e falei para ela, né? Falei, tudo bem, vamos olhar para isso. E ela sentia muitas dores. Até tem um relato dela aqui no meu Instagram. E assim, ela tinha muitas dores. Ela estava com a fibromialgia desde há 25 anos que ela estava com essa fibromialgia. E assim, ela não dormia mais, nem de dia, nem de noite, hora nenhuma. E acontece que incomodava, diz que no corpo, assim, sabe, no braço, na perna, onde tem músculos, tinha umas bolotinhas. E a fibromialgia forma aquela bolota, né? Eu, graças a Deus, não tenho, mas diz que é assim. E aí ela relatou isso, que estava muito incomodada, que as dores eram muito fortes. E a pessoa, às vezes, que está no convívio, não acredita que está doendo, porque é invisível essa dor, né? Só quem sente, quem tem, é que sabe o quanto dói, né?
É verdade. Até porque a fibromialgia ela não para sempre no mesmo lugar, né? Às vezes tem pessoas que têm na mão, às vezes no cotovelo, no braço, nas pernas, né? Então, inclusive chama a dor que anda, né? É Isso. denominada como a dor que anda, porque hora está num lugar, hora está em outro. E ela estava muito angustiada, assim, por conta disso. Aí fizemos a constelação, e que nem eu faço para todo mundo, né? Primeiro eu faço o diagnóstico, faço um genograma também, e depois faço a constelação, abrimos a constelação, e depois dos 15 dias, mais ou menos, eu ligo para saber como é que tá. Aí, quando eu liguei para ela, depois de 15 dias, ela falou para mim assim, olha, Sônia, eu vou ser franca com você, não sarou. Não sarou, mas está melhor. Porque assim, a dor vem, fica 2, 3 dias sem doer, aí ela retorna, dói de novo, fica mais um dia doendo, aí passa mais 2, 3 dias sem doer. Eu já dei graças a Deus, né? Porque ela falou que vinha, quando vinha, vinha numa intensidade menor, mais fraca, a dor. Então, assim, para mim já estava ótimo, porque, né? Já era uma conquista, né? Para quem não dormia nada, nem de dia nem de noite, né? Todos os dias, eu já estava feliz. Mas que bom, né? Pelo menos tá melhor. E passou, não falei mais com ela. Aí passou mais um mês e pouquinho, ela me ligou de novo. Aí ligou de novo, aí ela falou para mim, olha, Sônia, eu só não falei com você antes porque eu queria ter certeza. Mas agora, já faz mais de um mês que eu não sei mais o que é sentir dor. E não tomo medicação. Então, isso para mim, assim, o que aconteceu? Só faltou levantar a mão para o céu. Faltou não, eu levantei, né? Levantei a mão para o céu e agradeci. Porque não foi eu que fiz isso para ela, mas... Na realidade, ela também desejava isso, né, Sônia? Porque a gente sempre fala sistemicamente que não adianta ir lá fazer a constelação ou procurar um constelador se você não estiver aberto a também reconhecer, olhar tudo que foi trabalhado com amorosidade para melhorar também, né? Tem que querer, né? O primeiro passo é isso. Inclusive, no diagnóstico, na entrevista, eu já pergunto, de 0 a 10, por exemplo, quanto você quer? Qual a sua nota? De 0 a 10, qual a sua vontade de olhar para isso e resolver? Ah, é 4, 5. Então, ó, pode voltar. Eu não faço. Nem começo. Porque eu sei que não vai dar certo. E eu não quero deixar de ter esse resultado excelente que eu estou tendo até agora. Então, eu já nem faço, porque vai ser difícil ficar bom, né? E aí, quando eu falei para ela, que nota você dá de 0 a 10? Para sua vontade de fazer a constelação e sarar, e se livrar dessa dor. Nossa, é 10, se puder dar 11, eu quero 11, porque eu quero muito, já não aguento mais isso. Falei, tá bom, então vamos olhar para isso. Sim. E realmente, ela deu os 110% dela, eu dei os meus 110%, pronto, resolveu. Isso, né? É um trabalho em conjunto, então, é isso que né? eu falo. E tendo a boa vontade, né? Porque quando a gente sempre fala em doenças, eu falo muito em doenças nos meus grupos de exercício, e cada um traz uma doença e coloca uma consciência. A gente lembra que quando o Bert Helling fez todo esse movimento da constelação, ele falou que a doença é um movimento do espírito para curar a consciência, né, familiar, trazendo muitas vezes as inclusões, né, que foram excluídos, para que, de alguma forma, o sistema seja equilibrado, né? Geralmente porque a gente fala assim que cada caso é um caso, né, Sônia? As pessoas dizem assim, mas Elis, a fulana melhorou da fibromialgia. Mas é que nem tu colocaste. É que nem tu colocou, né? Ela foi lá para constelar com 100% de vontade, acreditando que com mais a constelação ela iria melhorar. E aí a gente diz assim, pedis e recebereis, né? Querer sarar, né? É muito importante. É a mesma coisa do relacionamento, não adianta nada você fazer uma constelação de relacionamento para olhar para o relacionamento e depois você sair da constelação e continuar fazendo tudo errado que você estava fazendo antes, ou fazer da mesma forma como estava fazendo, vai continuar tudo igual, né? Sim. Então é muito isso mesmo. E a fibromialgia é uma dor da alma também, né? E além da fibromialgia, por exemplo, todas as doenças que nós temos, ela vem sempre para nos mostrar que alguma coisa está errada.
Então, por que está doente? Por que está acontecendo isso? Até uma enxaqueca, qualquer coisa. Por quê? Porque ela está mostrando que alguma coisa não está certa. Tipo assim, ei, olha para mim, eu estou aqui, né? Aí a gente olha, quando a gente olha para a doença e faz a constelação e vê que tem alguma coisa que está fora do lugar, tratamos isso que está fora do lugar, aí pronto, não tem porquê a doença ficar ali. Aí ela se afasta, porque aconteceu, porque ela não precisava mais ficar. O que ela precisava mostrar já foi visto. Sim. Existe sempre teorias, né? Porque a gente lê e estuda bastante coisa dentro dessa área sistêmica e é fascinante cada vez que a gente vai lendo e a gente fica intrigado e fica mais apaixonado e vai descobrindo outras coisas, mas é exatamente isso. A vontade, né? Primeiro, a vontade. Segundo, estar disposta a mudar e olhar para o sistema, porque muitas vezes, ainda eu estava hoje ouvindo de um paciente, de uma cliente, que é muito difícil olhar para uma mãe que abandonou, olhar para um pai, olhar para toda uma história familiar de doença, de dor e sofrimento, de excluídos, né? Para que também tu possa seguir em frente, se curar e estando melhor, né? Em algumas obras, né, escritas, falam que as doenças físicas, elas podem ter mais a ver com a nossa mãe, né, dentro da visão sistêmica. E já as doenças mentais, né, elas têm uma ligação maior com o lado paterno. Mas isso não quer dizer não é igual para todo mundo. Não quer, por isso que a gente sempre diz, é a mesma coisa o médico dá um remédio para um, faz efeito, e para o outro não faz, né? E a constelação também, ela é vista da mesma forma, né? Então, isso tem que ser olhado, não com, eu digo assim, pontos de vistas fixos, né? Porque hoje tu pega e existem muitos colegas, né? Que, não, é assim, tem que ser assim, não. Né? Às vezes o trabalho é mais amplo, não é só colocar no campo, ali o pai e a mãe está resolvido, mas aí pode existir abortos, pode existir outras coisas, né, Sônia? Com certeza. Inclusive, falando nisso, né, eu lembro das aulas que eu fiz com o Dr. Fernando Freitas, um mestre maravilhoso também que nós tivemos, e ele fala, o cliente chega com isso aqui, ó. Ele faz sempre assim, com 5 questões para ser resolvidas. Aí você fala, o que está te preocupando, o que está te incomodando? Eu estou me incomodando em um relacionamento com meu pai, minha mãe, sei lá, com o irmão, qualquer coisa. O relacionamento está me incomodando uma enxaqueca que eu tenho constantemente, está me incomodando a falta de dinheiro, está me incomodando o trabalho, que eu entro no trabalho e não sei por que não para, daqui a pouco sai. Então, assim, tem várias coisas que incomodam. E ele quer constelar, mas ele não sabe o quê. Então, assim, de repente, não é isso que está prejudicando a vida dele. É alguma coisa que está aqui atrás que ele não sabe o que é. Exatamente. É escondido. É a dor, né? E às vezes a pessoa não quer entrar na dor, não quer olhar para a dor. E aí continua com isso daqui. E então, aí a hora que vem para a constelação, que a constelação consegue chegar lá atrás e a gente ir na raiz do problema e encontrar essa dor, não é só a fibromialgia que vai embora, ó, vai todo mundo embora. Mas assim, ó, aí vem lá a pessoa com as 5 questões, né, Sônia? Mas vai perguntar para ela se ela anotou lá no caderno essas 5 questões e foi olhar essas 5 questões, qual a ligação que tem em cada... Por isso que a gente sempre fala assim, que fazer perguntas certas e na hora certa também é o correto, né? Eu preparei umas perguntinhas aqui para deixar no final, eu vou deixar para quem estiver na live, ou para quem assistir a live depois também, para pensar um pouquinho e responder para ela mesma. Fiz umas perguntinhas aqui, porque de vez em quando é bom a gente parar, pensar, para responder, para poder levar o nosso nível de consciência também, né? Sim, sem dúvida. E olha só, que se nós pararmos para olhar agora, nos últimos anos aí, temos a pandemia, temos tudo que acabou nos mudando também, né? E se nós pararmos para olhar, a fibromialgia é uma coisa que cresceu, né? Que antes nós nem ouvíamos falar tanto que nem a gente escuta falar hoje, né? Eu não sei se é porque eu estou virando para fibromialgia, porque depois que eu atendi essa senhora que ela sarou, ela nem melhorou, ela sarou de vez, né?
E aí eu comecei a entrar nos grupos de fibromialgia para olhar melhor para isso. Eu estou participando de 24 grupos de fibromialgia. E o pessoal fala, porque eu tomo esse remédio e está me fazendo mal para o estômago, aí eu tomei esse remédio, me deu desinteria, eu tomei esse remédio, me deu não sei o quê. E para você, aconteceu isso, não aconteceu? Então tem essas conversas no grupo, né? E é queixa uma atrás da outra, com razão, porque elas estão sentindo isso, né? E todo mundo está tentando buscar, tipo assim, se para o outro... Eu fico agoniada, com aquela isso. História eu falo, assim, gente, pelo amor de Deus, para e olha para a fibromialgia. Não, Né? e Mas assim, tudo tem hora certa. Se tá fazendo efeito lá pro outro, tá o remedinho, quem sabe se eu tomar vai fazer bem para mim também. É tipo uma busca. E nem dói. Uma busca. E a constelação nem dói. Uma né? busca incessante. E nem também, outro dia, o rapaz falou isso, eu não sei se foi numa live no Facebook, eu olhei e falei assim, você já percebeu que quando você, por exemplo, você tem um carro de um modelo, parece que ninguém tem daquele carro. A hora que você compra um carro, você só vê aquele igual na rua, né? E acontecendo isso comigo. Agora eu só vejo gente com fibromialgia, porque... E tem muito que olhar, às vezes, até para nossa criança interna, né, Sônia? Ela tá aqui atrás, ó. É verdade. Escondida. Quietinha. Sim, a criança interna, muitas vezes, ela precisa crescer, né? Sair daquele amor infantil e crescer para um amor maduro, né? Perceber o sacrifício, compreender e também deixar de querer salvar o outro, né? Porque aquilo que a gente falou, que tu falaste aí, né? Muitas vezes está carregando o peso de toda uma história de exclusão, né? A maioria das vezes é isso. A fibromialgia é isso. Pessoas que querem cuidar de tudo, quer cuidar da vida de todos, assim, da família, né? Por exemplo, eu quero cuidar do meu filho, quero cuidar do meu marido, quero cuidar de não sei quem. Né? Então, quer olhar para tudo ao mesmo tempo, quer carregar o problema de todo mundo, o peso fica muito grande, o músculo não aguenta, estoura. É aí que vem a fibromialgia. Ou a pessoa está com insônia, está com ansiedade, vários sintomas que levam a ter essa fibromialgia. São os gatilhos que dão a fibromialgia, né? E quando a gente constela a fibromialgia, na verdade eu estou tirando todos esses gatilhos. Insônia, ansiedade, tudo isso vai passar. Estresse, medo, insegurança, né? E sabe o que eu observo muito? É que muitas vezes a pessoa deixa de olhar para a vida, Sônia. Né? A vida, ela é importante, né? O quanto essas pessoas que têm fibromialgia estão deixando de assumir a responsabilidade delas na própria vida, né? Aceitando também todas as histórias como foram, porque todos fazem parte, né? Mas dizendo sim para a vida, porque muitas vezes lá atrás tem algumas histórias de dor e sofrimento, e aí inconscientemente você repete e não diz o sim para a vida, né? Então, vou até fazer uma perguntinha agora que eu já ia deixar para o final, vou fazer essas outras vão ficar para o final, que eu acho bem importante para quem tem fibromialgia ou parente que tenha fibromialgia, né, para começar a olhar. Então, assim, o que você faz, ou o que você está fazendo que você não gostaria de fazer? Para pensar. E o que você não faz que você gostaria de estar fazendo? É aquela história assim que muita gente tem dores também por fazer um trabalho que não gosta, tá numa profissão que não quer, né? Que não te faz saber falar não. Às vezes a pessoa não sabe falar não para o outro. Então ela vive em função do outro, é aquilo que você falou, olhar para a vida dela. De repente esquecer de olhar para a vida dela. Não, eu gosto de fazer isso, então eu vou me dar o direito de fazer. Eu vou fazer para o outro, mas eu vou fazer para mim também. Sim. Né? Então, se não fizer isso, a pessoa se inutiliza. E aí vai vindo carga, vai vindo sobrecarga em cima dela, chega uma hora que o organismo não aguenta. Ele fala, para, o cérebro fala, deixa eu pôr dor aqui, que é para ela ver se sacode menina aí, para ver se ela acorda, né? Para poder olhar para isso. E é muito lindo na constelação, quando a gente coloca isso, a constelação mostra pra gente.
É porque nós, o nosso cérebro tenta manter a dor, os nossos hábitos, né? Aquele hábito de Sim. dor, sofrimento, né? E mudar acaba sendo difícil, né? Muita gente não sabe E nem a para onde solução, ir. então, e a solução para isso é fazer uma constelação. Que essa constelação é uma terapia breve, faz uma sessão só. Ó, estou sendo sincera, não tem cliente que volta para fazer de novo a constelação. Elas vêm por outro motivo, bem diferente, depois de um bom tempo. Porque não precisa você fazer. Hoje eu falei com uma pessoa que ainda não constelou comigo, ela falou que já fez 2 constelações por conta da fibromialgia e não sarou, não adiantou nada. Não sei, vai ver, não estava na hora, né? Mas, não sei, por enquanto, graças a Deus, olha, eu tenho excelentes resultados. E com essa técnica que eu uso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, eu acho maravilhoso, sabe? Então, assim, estou bem apaixonada mesmo. Na realidade, é aquilo que nós falamos desde o começo e a gente sempre fala e frisa, né? A pessoa vai lá, tem que estar disposta a querer melhorar, né? Tipo, fez 2 constelações e não notou melhora. Então, dá uma paradinha, olhar para isso, pensar, responder as questões, que essas questões são importantes, olhar para isso, né? E aí sim, a partir daí, não, eu constelei lá, fui lá constelar minha fibromialgia, a pessoa que me atendeu, ela só trabalhou pai e mãe, não... Tá, mas e quem sabe você, na hora de contar a sua história, em algum momento omitiu algum fato que você pensou que não era relevante. E aí, aquilo que nós pensamos que não é relevante é o que mais lá pode fazer a diferença em todo um trabalho, né? Eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando, Elis, Sim. E vou mostrar aqui o campo onde eu trabalho. Tá bom. Que tem várias técnicas, né? Eu até ia falar das técnicas, e são várias técnicas de constelação. Cada constelador se adapta com uma. Eu me adaptei com essa. Eu primeiro fazia a técnica com a pandemia, a gente eu pelo menos não atendo ninguém no presencial, né? Só online, pelo WhatsApp e pela câmera de vídeo. Sim. E individual. Então, eu acho bom também, porque individual o cliente fica até mais à vontade, porque ela não precisa estar expondo o problema dela para as outras pessoas, né? E flui, normalmente o resultado é o mesmo como se fosse presencial. E eu fazia com os bonequinhos parados, né? Só que depois uma amiga me indicou essa técnica da Vera Bassoi, que é os bonequinhos que se movimentam no campo, e eu falei assim, eu quero conhecer essa técnica. Fui lá, fiz a minha constelação com ela, tudo, arrumei um tema aqui para fazer. Fui lá, fiz uma constelação com ela, gostei da técnica, fui lá, fiz o curso. E assim, é um curso bem interessante, porque para mim foi super novidade, né? Tem poucas pessoas também que trabalham com essa técnica da... É uma técnica fantástica. Esse da Vera eu não fiz, né? O curso dela, mas eu já conheço, né? Assim como eu te conheço outros colegas. É muito bom, muito fantástico, né? Fernando Freitas eu também adoro, né? Olinda Guedes, né? Eu, pelo menos, não tenho o que falar dele, sabe? É excelente. E assim, com essa técnica eu fico isenta de qualquer participação minha na constelação. Então eu faço o diagnóstico, faço o genograma, tudo, e depois a gente abre a constelação. E na constelação, aparecem coisas que eu não sabia. No diagnóstico, às vezes a pessoa não fala para mim, só que os bonequinhos me mostram. Tem mais de 60 codificações. Então, eles me mostram através de codificação. Só para você ter uma ideia, eu vou falar um caso rapidinho. Aconteceu com uma cliente, eu estava constelando um relacionamento íntimo de casal, né? E aí, eu não perguntei se ela tinha filhos. E era uma moça nova também, né? Sei lá, porque não calhou de perguntar. E aí, quando abri a constelação, estou lá constelando um relacionamento de casal e tal. Ela escolheu uma bonequinha para representá-la, coloquei no campo e essa bonequinha foi andando e tal. Fomos constelando. Chegou uma hora da constelação e a bonequinha foi, representante dela, pegou um menininho. Esse menininho virou, pegou o menininho do lado. Porque são 5 crianças, né? 5 meninos e 5 meninas. Pegou o menininho do lado, bem pertinho dele. Os dois entram no campo, né? E não tem
energia para andar. Os dois ficaram paradinhos. Pensei, gente do céu, o que está acontecendo aqui? Porque não me diz nada isso. Para que essas crianças vieram aqui? Né? Pensei comigo, nem comentei nada, pensei comigo. Falei, para que essas crianças vieram aqui? Relacionamento íntimo de casal? Não sei. Aí perguntei para ela, falei assim, você tem filhos? Ela falou, tenho 2 meninos gêmeos. Ah, aí eu fiz assim, hã? Sabe? Porque foi logo que eu comecei a usar essa técnica. Então, tipo assim, se eu estava em dúvida sobre a técnica, porque eu estava no começo de lidar, né, de atendimento com A a técnica. insegurança, né? Será que está fazendo correto? Eu falei, será que eu estou fazendo certo? Será que isso está certo, né? Daqui a pouco as duas crianças entram ali, ela me fala que tem 2 meninos gêmeos. Eu falei, Jesus do céu, fiquei abismada. Então, eu entendi isso, né? Que eles vieram para quê? Para mostrar para mim que eu estava no caminho certo. E aí tem gente que diz assim, ah, mas parece uma evidência, como é que viu isso ali no boneco, né? Eu já ouvi isso, né? Mas eles passam isso para a gente através das codificações, né? Sim, e a gente vai lendo o campo e vai falando. Deixa eu mostrar aqui rapidinho que eu montei aqui, já eu volto para onde nós estávamos. Sim, ó, sim. Ai, que ótimo, olha aqui que são lindo. Os campos. Então, aqui tem o campo, é onde é formado o campo morfogenético, né? Que vem a energia do sistema familiar daquela pessoa que está sendo constelada, e vem as informações. Então, aqui desse lado, eu tenho os 5 homens, masculino adulto, e os 5 meninos, né? Masculino criança. E desse outro lado aqui, opa, deixa eu ver se está certo. Eu não costumo trabalhar assim, não. Eu trabalho com o celular parado. Sim. Aí aqui é as mulheres, né? 5 adultas e as 5 meninas, as crianças. Ah, mas aí, deu para ver bem. Deu, né? Uhum. E aí funciona assim. E quando a pessoa está constelando, ela fica do lado de lá com o celular virado na horizontal. E aí a gente acaba vendo com a tela maior. Então, sim, vamos supor que essa daqui resolvi escolher essa daqui para representá-la. Ela vem e entra no campo. Antes disso, eu faço uma meditação com a cliente, tudo bonitinho, para a gente centrar e ficar focado aqui. Aí, quando ela vem e entra, ela vai andando, se movimentando, né? E vai lá e pega uma outra pessoa, por exemplo, pegou esse aqui, né? Aí ele vem. Aí, tudo bem, isso vai me trazendo codificações, né? Sim. E aí eu vou constelando. E, por exemplo, surgiu um problema lá, me mostrou que estava com um conflito, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Que houve um abuso na família, por exemplo. Uhum. Tanto faz abuso sexual, abuso psicológico, qualquer coisa, né? Eu já vou e já cuido daquele abuso, já trato isso. Aí vai lá constelando e tal, daqui a pouco ele veio e mostrou que teve alguém lá que foi assassinado, por exemplo. Eu já cuido desse assassinato, entendeu? Sim. E assim a gente vai indo. Aí ela vem e me mostra que teve um aborto na família. Algum aborto que não foi esquecido, que não foi reconhecido. Fazemos a inclusão do aborto. Então, assim, eu vou fazendo até que eu vejo que está tudo terminado. Sim, é que vai olhando numa dimensão ampla, né, Sônia? E eles me mostram, através de codificações, o que está acontecendo. Então, às vezes, nem eu preciso, na verdade, eu nem precisaria fazer o diagnóstico, eu já podia abrir direto a constelação. Só que eu aprendi com o Fernando Freitas, antes dessa técnica, a fazer o diagnóstico, né? E um diagnóstico bem feito é bom para também elevar o nível de consciência do cliente. Porque ele já vem para a constelação com um nível de consciência mais elevado, sabendo o que está se passando com ele. Na realidade, traz clareza, né, daquilo que ele veio buscar. E quando tu faz o diagnóstico, aqui, no meu caso, eu também sei fazer o diagnóstico, mas eu uso mais, porque como eu sou psicanalista, eu escuto um pouco o que o cliente trouxe e a partir daí demora também uma meia hora, às vezes 1 hora só a conversa, para daí chegar, depois abrir o campo e fazer toda essa parte. Mas você usa mais essa técnica. Eu já gosto mais, eu tenho mais afinidade com a água, né? Com a técnica da água, né?
Não que eu não saiba, essa eu não fiz curso, né? Essa exatamente. E funciona muito bem também, é questão da gente se adaptar. Sim, né? E as percepções é que nem nós dividimos, olhamos o passado, o presente, também na água é feito assim, como também no campo que você trabalha, né, Sônia? Ali indica, quando estão os adultos lá, o passado, para cá é o futuro. Então eu já sei mais ou menos a posição do campo, né? Do masculino, do feminino, tudo isso a gente já tem isso. Já está embutido aqui dentro. Né? Sônia, nós temos uma menina, uma moça que está aqui, ela fez uma pergunta lá no pontinho, pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas ali no pontinho de interrogação, podem fazer, e aí a gente tenta responder. É aquilo que eu sempre digo, nem sempre a gente sabe tudo, mas a gente busca responder. Foi perguntado se os bonecos andam sozinhos, Sônia, nessa técnica. Então, não é nada de espiritismo, não tem nada de religião, é pura energia. Energia quântica, né? Da física quântica. Então, por exemplo, eu coloco, para ficar mais perto aqui, por exemplo, essa aqui é uma boneca adulta feminina. Então, vamos supor, eu uso o dedo aqui na frente da testa dela, né? E meu dedo não tem imã, não tem como eu puxar e a boneca ir, né? Então eu coloco aqui, só que com a energia do campo ela se movimenta. E eu só vou acompanhando o movimento dela. E às vezes ela faz curva, então faz volta, por exemplo, ela tá indo para lá, daqui a pouco do nada ela vira assim, ela vira em volta do meu dedo. Não é o meu dedo que vira para ela virar. É ela que faz a volta em volta do meu dedo. Na realidade o dedo tá ali para sentir, né? Só para sentir a energia dela. Isso. Entendeu? Então não é aqui em cima nem atrás, porque senão eu podia estar empurrando, mas não, né? É só na frente, a gente só segue, só acompanha. E a energia do campo que vai acompanhando e ela vai andando assim, se movimentando. E é muito gostoso. Às vezes quando tem um bebezinho no aborto, eu ainda faço assim, coloco o abortinho aqui no colo da mamãe, olha que bonitinho. Para reconhecer, né? Para fazer... Para incluir o aborto, olha que bonitinho. Coloca o bebezinho aqui, que a minha mão está na frente, não dá para ver, né? Sim. É fantástico, né, Sônia? Cada vez a gente vai se apaixonando cada vez mais, né? Mas espero estar respondida a pergunta aí, meninas. Posso fazer uma constelação com ajuda para ajudar a diminuir as dores de um familiar? Não. Assim, depende do familiar. Existe assim, a mãe pode constelar olhando para os filhos, né? Mas, por exemplo, se você tem uma irmã, por exemplo, né? Você não tem como interferir nas escolhas e na decisão dessa pessoa, né? A mesma coisa a gente fala assim, Elis, mas eu sou casada, eu quero constelar o meu marido. Não pode, você pode constelar o seu relacionamento com o seu marido. Com o marido. Mas você não pode interferir no outro, né? Então, depende muito das decisões dele, do outro, que eu digo, né? Não sei se Sônia quer completar aí. Eu constelo assim, por exemplo, eu não constelo filhos maiores de 18 anos. Então, quando a criança, até os 18 anos, pai e mãe podem constelá-lo, né? Ou então, até os 18 anos, pai e mãe constela. Na hora que fez 18 anos, quem vai ser constelado vai ser a criança. Isso. A criança não, adolescente lá maior de 18. Também não adianta chegar aqui, uma pessoa de 20 anos, por exemplo, e falar assim, olha, eu estou vindo constelar com você porque minha mãe pediu para eu vir constelar. Isso acontece mesmo, né? Eu só lamento, meu filho, porque eu não vou constelar. Não é porque a mãe mandou que eu vou fazer, ele tem que querer fazer. Eu atendo crianças, mas como eu atendo crianças, é voltado ao desenho sistêmico, é outra área, né? Mas mesmo assim, atendendo essa criança, trabalhando essa criança, depois eu vou trabalhar lá nos pais, né? É que nem tu disse assim, até 18 anos, né? Tá na esfera, né, do pai e dessa mãe. A gente sempre fala... tanto na constelação quanto em algumas outras técnicas, a criança até os 7 anos, ela está na esfera mais materna, dos 7 aos 14 ela entra
na esfera do pai, né? Mas isso é cada caso um caso, gente. Não vão levar até os 21, né? No terceiro centênio, pode ser. Mas porque... assim, eu prefiro constelar a pessoa que está com o problema. Prefiro não, né? Constelo quem está com o problema, com a questão. Na realidade, assim, o outro, ele tem que buscar. Por exemplo, o outro tem uma doença, tem uma dor, né? Essa pessoa tem que buscar a cura, né? Porque, às vezes, nós querer curar o outro não é o certo, né? Você também está... A gente fala, né? Causar abuso, né? Você causa abuso para você que está infringindo a lei, né? Porque... A lei da ajuda, né? Agora nós vamos falar, porque existem as 3 leis, né? Que são muito importantes para a nossa vida, para os nossos negócios, para qualquer tipo de constelação, qualquer tipo de passo que nós der, temos que estar harmonizados, né? Então, que nem assim, às vezes a pessoa vem querer constelar, né? E a gente não pode mesmo, tem que ser a própria pessoa. Só pode constelar, por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia. Então, eu não posso constelar, ninguém deve constelar uma pessoa com esquizofrenia. Aí, nesse caso, não importa a idade. Pode ter 40 anos. Se ele é uma pessoa esquizofrênica, quem vai constelar no lugar dele vai ser o pai, a mãe ou o irmão mais próximo. Devido à doença dele. Mas eu tenho pacientes esquizofrênicos de uma idade avançada, né? Que a gente fez um trabalho, a gente faz trabalhos, né? Com bonecos, mas às vezes com trabalhos desenho, um outro olhar, né? E que essa pessoa consegue colocar no papel ou expressar aquilo que sente, né, Sônia? Então, mas eu também, em algum momento, eu faço esse trabalho não sozinho com o esquizofrênico. Eu faço esse trabalho com um filho, né? Eu tenho toda essa parte também. Eu atendo bastante pessoas com esquizofrenia. Então, eu atendo também, mas assim, na constelação, quem vem é o parente mais próximo. Sim. Entendeu? Eu não coloco uma pessoa com esquizofrenia aí para falar comigo aqui. Porque ela pode surtar e eu não sei o que fazer. Com certeza, então, não tem como, né? Não tem como a gente fazer, né? Isso. E para fazer essa constelação, tem os 3 passos, né? Que eu vou falar aqui agora, por exemplo, como a fibromialgia, é uma pergunta que fizeram para nós aqui. Como a fibromialgia pode ser curada através da constelação? Ela pode ser curada com esses 3 passos. Primeiro, a gente faz o diagnóstico. Primeiro, a pessoa tem que querer. Depois, a gente faz o diagnóstico, né? Fazemos a constelação e depois o feedback final. Então, são essas 3 etapas. E tem uma outra pergunta também, quais os emaranhamentos sistêmicos facilitadores da fibromialgia? Que deixaram no Facebook para mim essa pergunta. Então, assim, quais os emaranhamentos, o que está causando, né? O que leva a pessoa a ter essa fibromialgia? A origem, né? A origem. Essa origem, para mim, eu entendo assim, que esses emaranhamentos são as 3 leis sistêmicas. Então, quando uma dessas 3 leis está em desordem, uma ou 2 ou as 3, que estejam em desordem, não estão sendo cumpridas, elas causam emaranhamentos. E a fibromialgia é um dos emaranhamentos. Então, ela vem daí. Então, a primeira lei que nós temos é a lei do pertencimento, né? Que todos têm o direito de pertencer. Então, vamos supor que é uma causa da fibromialgia. Vamos supor que a pessoa tem um parente que ela não gosta, não quero mais saber dessa pessoa. Para mim é como se não tivesse. Para mim morreu. Pronto, está excluindo. A hora que ela exclui, causa todo o transtorno. Então ela tem que incluir aquela pessoa no coração dela. Ela não precisa morar junto, ela não precisa parabenizar no aniversário, ela não precisa passar Natal junto, nada disso. Mas ela tem que constar que com aquele parente, com aquela pessoa, está no coração dela. É porque todos fazem parte, né? Todos fazem parte do sistema. Ela tem que aceitar no sistema. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que incluir. Pois Seja pela dor, pela doença, né? Então, fica mais difícil. E também, às vezes, por abortos, né? Às vezes a pessoa sente aborto. Tem mulheres que chegam com aborto e não quer falar. Você fala assim, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2.
Tá, aí você vai falando o diagnóstico, vai conversando, tudo bem. E ela tem 2. Taxativamente, tem 2. Tá bom. Aí quando abre a constelação, aparece lá que tem um aborto. Aí eu falo assim, alguém na sua família fez um aborto? Ou teve um aborto? Tanto faz espontâneo como provocado? Ah, eu fiz um aborto. Aí ela fala, mas aí a constelação já me mostrou também, né? Sim. Aí ela fala, eu fiz um aborto. Como foi? Foi o primeiro aborto. Primeiro foi um aborto espontâneo. Tudo bem. Ou provocado também, para mim não tem diferença nenhuma. A constelação é sem julgamento, com muito amor e com muito respeito. Então, não faz diferença nenhuma. Aí ela pegou, então eu tive um aborto antes do primeiro filho. Então, olha a confusão. Ela está excluindo aquele aborto, porque na cabeça dela ela só tem 2 filhos, né? Tudo bem, se a dor for grande, ela quer esquecer, tudo bem, ela pode não precisar ficar falando todo dia, mas ela tem que pôr aquela criança que foi abortada no coração dela, dar pertencimento para ela. E colocar em hierarquia, que é a segunda lei que nós temos, né? Colocar em hierarquia essa ordem dos filhos. Porque se o primeiro foi abortado, esse primeiro que ela falou que tem, que ela falou que tinha só 2, Já era o esse segundo. daqui não é segundo, não é primeiro, ele é o segundo. E se ele é o segundo e ele fica na vida com o peso de primeiro, é muito para ele. É porque além tá dele, no lugar errado. ele tá carregando o lugar dele e fora do lugar, porque ele carrega o irmão nas costas, então, ele né? carrega o lugar do segundo e carrega o lugar do primeiro. É. Então, para ele fica pesado isso. Né? E ainda tá carregando as duas energias. Tem um sentimento de exclusão. Olha a confusão feita. Entendeu? Então, as doenças, tanto a fibromialgia como outras doenças, também aparecem daí. Dificuldade no relacionamento, dificuldade com dinheiro, tudo aparece. Porque essas 3 leis estão quebradas, né? Do pertencimento também, que eu lembrei agora, a gente pode até falar. Por exemplo, quando tem uma criança que foi adotada, né? Que a gente não adota filho, a gente adota criança. Então, vamos supor que a gente adotou uma criança. Essa família que adotou, os pais adotivos, eles têm que fazer a inclusão daquele pai biológico, daquela mãe biológica. Porque se não fosse essa mãe e esse pai biológico, essa criança não teria nascido. Sim, eles não se teriam... essa criança não teria nascido, não teria como eles serem pai. Isso, eles não teriam o privilégio de serem pais naquele momento, né? Eles, na realidade, eu digo assim que estão pais, né? Estão pais, na função de pai. Mas a gente não pode dizer assim que a gente olha, tem que olhar sempre o sistema, os genitores, né? Isso não é primordial, não pode esquecer, né? Ah, mas eu fui doado, eu fui abandonado, como é que tu quer que eu olhe para essa situação? Eu não quero, eu não vou obrigar você lá, ó, mas eu quero que você entenda assim, que independente de qualquer coisa, são os teus genitores, né? E aí, se aconteceu todo um movimento diferente na vida, a gente tem que compreender, olhar para isso e que eles tiveram motivos. Ah, mas isso é difícil, vocês falam isso porque vocês estão aí do outro lado. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Mas na constelação a pessoa acaba entendendo, né? Você não precisa concordar, mas você só aceita. Isso. Mesmo que não concorde, mas aceita. Verdade. Aceita que dói menos, né? Então, primeira coisa, está na ordem, né? Ordem, pertencimento... Não, primeiro pertencimento, que todos têm o direito de pertencer, depois vem a hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência, né? Quem vem depois deve obediência para quem chegou primeiro. Então tem aquela hierarquia de pai, mãe, filho, né? E neto, e bisneto, ou pais, avós, bisavós, é uma hierarquia, uma escadinha. E dos irmãos também tem hierarquia. O primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão. Um não pode tomar o lugar do outro. Cada um tem a sua função. E é muito interessante também, já que nós estamos falando isso, né? Porque às vezes o pai morre, né? E aí um filho assume esse lugar na família, porque meu pai morreu, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meus irmãos. Saiu tudo do lugar também. E é facinho fazer isso. Às vezes, nem quando morre. Aconteceu um caso comigo também, que uma cliente, ela se separou, né? Do marido, e o filho mais velho agarrou a mãe assim de braço dado e foi.
eu falei para ela, foi cuidado. Quando ela falou para mim que ela tinha se separado, a primeira coisa que eu falei para ela, olha, lembra-se que nós falamos da lei da hierarquia, de cada um ter o seu lugar, da sua função? Então agora presta atenção, não deixa o seu filho tomar o lugar do seu marido. Ele só é filho, ele não é seu marido. Porque às vezes, na hora que ele toma o lugar de marido, da mãe, além de estar na função errada, ele ainda fica sendo o quê? Pai dos irmãos. Sabe, Sônia, que isso traz uma consciência muito grande, né? Eu sou mãe, eu atendo bastante casais também, separados, e essa consciência é muito importante, de saber que os relacionamentos, eles podem acabar, mas eles continuam sendo pais daquele filho, né? E aí eu aprendi muito, né? Olhar até faço esse trabalho sempre com meu filho, e passou a ser, mudou, né? A gente olha para o filho da gente e a gente diz assim, pode ser casado, separado, e diz assim, eu amo seu pai em você. Né? Então, eu falo para minhas clientes, eu falo assim, olha, dentro de nós, de cada um de nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, aqui tem 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Eu não lembro se quando eu comecei a nossa conversa que eu falei que eu era Sônia Cardoso, né? E filha do seu Oscar e da dona Aurora. Porque a minha vida inteira vai ter aqui o seu Oscar e a dona Aurora. Não tem jeito, né? Eles estão comigo, né? E eles não estão presentes na vida porque já faleceram, infelizmente. Mas eles estão no meu coração. E na hora que a gente toma o pai e a mãe dentro da gente, dentro do nosso coração, não precisa, aquela saudade, aquela coisa, aquela necessidade de estar perto, parece que apazigua, fica mais calma. E isso eu aprendi também com experiência própria, né? Eu perdi meus pais, eu sou filha única e meus pais são falecidos. E em alguns momentos, eu sempre estudo técnicas terapêuticas e em alguns momentos eu sentia muita saudade, né? E me sentia vazia, me sentia com solidão. E aí eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente. Olhar exatamente assim, pensando que eu não estou sozinha, que eu tenho essa força dos meus pais, que eles estão comigo sempre. E que faz toda a diferença. Faz toda uma diferença. Eu sei que os meus pais são falecidos, tenho um amor imenso, eu sei que eu sou a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, a profissional que eu sou, porque eu vim deles, né? Isso é lindo quando você começa a olhar para isso, né? E é assim, muda todo um sentimento de vazio, de se sentir abandonado, que muitas vezes a gente tem. E isso me fortaleceu como mãe, como mulher, como tudo. Olhar para mim dessa forma. Eu até dou um exercício para algumas pessoas que fazem a constelação, né? Não é para todos, depende do caso, né? Eu até peço para fazer esse exercício, que eu faço para mim, dá muito certo. E de manhã, quando eu acordo, eu tenho um altarzinho aqui em casa, eu vou lá, faço a minha oração da manhã, e depois eu olho para o meu lado esquerdo assim, mentalizo o meu pai, e do lado direito mentalizo a minha mãe. Então, obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Toma sua bênção, sua força e sigo no dia com vocês. Isso. Pronto. Isso, para mim, é maravilhoso, sabe? Então, eu ensino isso para as pessoas também. E elas começam a fazer. E depois que muda muito, dá muita diferença. Então, às vezes, é uma coisinha a mais que você faz, que faz toda a diferença. Não, e sem dúvida. Eu quero falar, eu quero mostrar, né? Porque a gente sempre fala, eu falo muito sobre as doenças e aí, esses dias me pediram, Elis, qual que é os livros? Da onde que tu tira essas respostas e tudo? Olha, eu gosto muito desse livro, né? Esse livro aqui, ele tem várias doenças como exemplo, como ele é Constelações Familiares e o Caminho da Cura, a abordagem da doença sob a perspectiva de uma medicina integral, do Stephan House. Então, eu conheço... Livro de cabeceira. É o meu livro, olha só, se você olhar assim, ele tem um post-it, ele tem um marca, sabe, cada coisa. Então, fala sobre muitas coisas interessantes e cada vez que nós olhamos e vamos ler ele nos traz uma consciência nova sobre aquilo. Por isso que eu digo assim, nunca a gente vai atender alguém com a mesma doença pensando que vai solucionar. Sempre tem possibilidades, né?
Então, é um livro que a gente usa muito, que eu uso muito e amo o meu livro, né? Não é uma receita para todo mundo, não. Cada uma é um caso diferente. É. Acho que... Vou voltar aqui na terceira, que falta a gente falar da terceira lei. Tá. Primeiro, o pertencimento, segundo, hierarquia, e terceiro, o equilíbrio. Isso. Então, o equilíbrio é de estar equilibrado, né? É o de dar e receber. Então, por exemplo, quando é casal, é no paralelo, né? Assim, é paralelo não, é na horizontal, na mesma linha. Então, o marido dá um pouquinho, a mulher outro pouquinho. Ou o marido deu menos, a mulher diminui também, dá menos. Então, eu dou exemplo para minhas clientes assim, por exemplo, tem aquela mulher dondoca, por exemplo, casou com um marido rico, trabalha, ganha bastante, não precisa trabalhar, ela é dona de casa, é dondoca. Nem dona de casa ela é, tem empregada lá e tudo. Então, assim, ela não trabalha fora, ela é dondoquinha e ela não tem salário, né? Então, o marido ganha bastante, chega um dia lá, ele vai dar um carro zero para ela, top, de linha, e ela fica feliz, né? Com aquele carro novo, cartão de crédito e tudo que ela quer. E aí, então, olha o tamanho, né? Da diferença. E ela não tem como chegar aqui. Como que ela vai fazer? Ela não tem como chegar. Aí eu falo, sabe o que você faz? Você, por exemplo, você chega à noite, prepara um jantar lá especial, faz um prato que seja, que ele gosta, né? Prepara com todo o seu amor, com toda a sua dedicação e fala para ele, olha, hoje eu fiz essa sobremesa aqui porque eu sei que você gosta. É uma sobremesa pequenininha. Mas aquilo, ele recebe do tamanho de um carro zero. Isso, então, exatamente. já está equilibrado. Exatamente. Já está equilibrado. E às vezes a pessoa se separa e fala assim, nossa, não sei por que aquela mulher largou aquele homem, porque ele dava de tudo para ela. Pois é, por ele dar de tudo é que ela largou, né? Porque daí ficou essa diferença, ela não teve como equilibrar o sistema. Aí só acontece duas coisas, ou briga, ou luta ou fuga. Então, ou ela briga bastante, ou pega a malinha, não sei porquê, mas não dá mais. Então, eu vou embora e você fica aí. Porque daí e acontece isso. Não teve Sai o equilíbrio, né? Isso. Não teve o equilíbrio e aí ficaram fora do lugar. Isso são os iguais, né? Tanto com marido e mulher, irmãos, essas coisas. E com o pai e mãe é diferente, né? Aí os pais dão e os filhos recebem. Os filhos sempre são menores, né, Sônia? Eles tomam do pai e da mãe, para começar pela vida, né? Que a gente toma a vida, que veio através do pai e da mãe, que não há dinheiro que pague isso, né? E a gente não devolve nada para os nossos pais. A gente vai passar para frente, vai passar para os nossos filhos. Isso. Então, se calha de a gente ter filhos, tudo bem, a gente está passando para os nossos filhos. Se não tiver filhos, tudo bem também. Porque tem várias profissões que é como se tivesse filho. Porque você veja uma professora, por exemplo, quantos alunos, quantas crianças que ela cuida, como se fosse filho dela, por exemplo, né? Uma advogada também cuida. Né? São várias profissões uma médica também. Então, são várias profissões que tem como cuidar de outro e passar isso para frente, né? Sim. Então, assim, isso são as 3 leis. Quando uma das 3, ou 2 ou 3 leis estão em desordem, aí pronto. Veio os emaranhamentos, vem doença, vem um monte de coisa. Vício, vem tudo o que não é bom. E quando a gente faz a constelação, quando termina a constelação, dá para ver direitinho aqui no campo. E eu mostro para o cliente, ele posso tirar foto, tudo, às vezes eu tiro e mando no WhatsApp para eles. Aí eles percebem o quanto que isso está em harmonia. Eu mostro por A mais B, entendeu? Tipo, a lei do pertencimento, esse aqui que estava excluído, agora ele está incluído. Sim, agora faz parte, agora está no lugar, faz parte, né? Esse que estava no lugar errado, agora ele está na hierarquia, também está certo. Vamos completar, né? Porque com a fibromialgia não é diferente, né? Não. Qualquer doença passa pelas dores do sistema. Eu só não falo para a pessoa que tem lei que está cortada, que não está sendo cumprida, porque, né, a gente tem que fazer, mas que a gente sabe que tá. Porque se não tivesse, não teria aquela dor ali. Então a dor está aparecendo para quê? Para mostrar que alguma coisa está errada. Sim. Né? E aí a gente abre a constelação e aí a gente consegue organizar tudo isso e ver o que está errado e consertar. É uma forma geral de ver, né? Está sinalizando ali, ó, o que está acontecendo, para ver e ser acolhido com amor, né, Sônia?
Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Para mim, não tem, não aparece nada, mas todas eu acho que foram respondidas. São 2 perguntas só. Isso aí, né? Acho que nós falamos dos emaranhamentos, do que vem, né? Acho que ficou bem claro. E se, a partir de agora, alguém que assistir depois também o vídeo, ver e ficar com alguma dúvida, alguma pergunta, vai lá no meu direct ou no WhatsApp, me chama, deixa mensagem para a Sônia também e pode fazer a pergunta lá, né? Meu Instagram, né? Sônia Constelação. Tem o WhatsApp, Isso. né? O DDD é 11. Eu estou em Barretos, mas o DDD é 11 97640 9850. Também pode colocar perguntinha lá. Eu respondo. Vamos ver, apareceu mais uma coisinha aqui, vamos ver. Meu marido tem dor no corpo todo. Seria interessante olhar para isso, né? Não tem como você olhar as dores dele. O marido, né? Que tem que olhar. Ele que tem a dor é dele. Porque... Porque às vezes pode estar ligado com a família dele, não com ela, nem com a família dela. Nem com essa família atual, né? Nós temos a família de origem, que é pai e mãe, e a família atual, que é a família de quando a gente casa, que fica Normalmente, quando tem a dor em todo o corpo, ele tem que olhar para alguma coisa da família dele. Família de origem. Família de origem. Família de origem dele. E pode ser, né? A gente sempre diz que a gente traz tudo, né? Da nossa família e vai chegando até nós. Não tem como nós devolver para eles, tem só como nós passar para frente, né? Passar para frente. E quando eu comecei a fazer o curso de constelação também, né, lá atrás, quando eu entrei naquela parte dos assassinatos, suicídio, nossa, eu fiquei assim, aquilo me marcou muito, sabe, na parte de suicídio. E o suicídio também está ligado muito com a esquizofrenia, e vice-versa. Aí eu tenho, né, uma amiga que passou por um problema assim, de suicídio na família, e também tem esquizofrenia na família. Eu falei, gente, eu preciso constelar essa pessoa de qualquer jeito. Se ela não puder pagar, eu vou fazer de graça, mas eu não consigo saber o que eu sei e deixar guardado na caixinha. Eu vou ter que ir atrás e vou constelar. E fui e constelei. Porque assim, isso fica cortado na constelação. Quando você vê um emaranhamento desse, a gente corta ali na constelação, né? Fica em ordem. Eu sempre cortar digo, é meio estranho de falar, mas que não corta, né, Sônia? É como se fosse um rolo. Difícil falar corta. Não. Mas a gente coloca no lugar. Isso. Coloca no lugar. E quando coloca no lugar, fica apaziguado o sistema. Então não tem por que um outro filho, ou um neto, ou um bisneto vir na vida ligado naquele parente que cometeu isso, sim, por amor ou fidelidade a ele. Então, olha o benefício que a gente vai ter. Então, se eu sei que na minha família teve um suicídio, por exemplo, e a gente pode colocar isso no lugar dele e olhar para ele... Já vamos olhar, né? Isso aí. Porque senão vem um filho, um neto, um bisneto, em amor àquele que fez aquele ato, e por amor e fidelidade, ele vai fazer a mesma coisa. Então tá, por exemplo, meu bisavô suicidou. Ele não quis ficar na vida. Sim. Foi o destino dele, ele escolheu o destino dele. A gente aceita, né? Cada um tem as suas escolhas. E aí aquele neto vem, por tanto amor e fidelidade, então tá, então eu vou fazer, por amor a você, eu vou fazer a mesma coisa. Sim. Eu também não vou ficar. E não fica. Eu vou só te atrapalhar aqui, colocar mais uma coisa para a moça que pediu lá. Meu marido tem muitas dores em todo o corpo. Me trouxe uma consciência, veja se faz sentido. Se não existe um dilema na vida dele, por exemplo, de sim e não, entre eu quero, mas eu não posso, ainda posso ou eu posso e não devo, entende? Pode ser que exista esse dilema e aí cria essa dor em todo o corpo. Às vezes é num lugar, às vezes é no outro. Pensa bem, será que não tem um dilema entre o sim e o não? Eu quero, mas não posso. Ou ainda eu posso, eu tô fazendo? Posso, mas não devo. O que eu faço que eu não gostaria de estar fazendo? E o que eu gostaria de estar fazendo que eu não faço? Né? É uma coisa para se pensar.
de repente. Ó, olha só, tem várias perguntas aqui, mas já sairiam do foco, no caso, né? Tem pessoas falando sobre infecção urinária de repetição, né? Devem ter alguma coisa para... Também dá para ver na constelação. Infecção urinária de repetição, né? Deve ser de repetição. Olha só, você já tem a ideia do o que está acontecendo que você está repetindo os mesmos problemas, né? Então, você pode olhar se lá atrás alguém já tinha, né? Infecção urinária, exatamente o sintoma, ou você pode olhar de outra forma. Mas a gente não tem como dizer sem olhar no campo, né, Sônia? A constelação mostra pra gente. E tive um irmão esquizofrênico, a nossa amiga colocou aqui. A esquizofrenia é uma... Daria uma live também. Acho que vamos fazer uma live sobre a esquizofrenia aí daqui a uns dias. Tem bastante coisa para falar. E ela é ligada, né? Muito mas hoje a fibromialgia, eu acho que a gente respondeu todo mundo aí, né? E, Sônia, tu tinha trazido ia deixar umas questõezinhas aí, umas perguntinhas? Tem aqui, eu vou deixar. Então, assim, eu até escrevi para a gente não esquecer, né? Então, assim, principalmente para quem tem fibromialgia, né? O que está por detrás da necessidade de controle? Que a pessoa que tem fibromialgia, às vezes, tem muita necessidade de controle. Então, para ela pensar um pouco, o que está... Para quê, né? A gente não pergunta na constelação por quê. A gente pergunta para quê. Então, para que ela quer controlar? Tudo, né? O que está por trás disso? E essas dores levam a pessoa a qual emoção? Quais emoções? E quando ela descobre a emoção, essas emoções levam a qual história? Porque daí vem uma história. Aí eu perguntaria também, você precisa sentir essas emoções? Vamos pensar se precisa. De repente ela pode não precisar, né? E pode não precisar carregar esse peso todo também. O que está aí nos seus músculos que você não consegue suportar? É aquilo que a gente já falou, né? Tem peso demais. Tá pegando o que não é dele. Então, vamos entregar para quem é de direito e vamos ficar só com o que é nosso. Só com o que é nosso. Seguida aqui, né? Com o que é nosso, né? Para que você quer ter sempre razão? Aí que entra o dilema do filho, eu quero, mas não posso, né? A maioria das pessoas querem muito ter razão. E às vezes não precisa ter razão de tudo, né? Você precisa ser... Não, como é que é? Você se sente presa a relacionamento do passado? Se a pessoa está presa ao relacionamento do passado, ela não está vivendo o presente, né? E muito menos o futuro, né? Mas você se sente amarrada, não consegue fazer o que quer? Ou você faz o que os outros querem que você faça? É aquilo que a gente tinha perguntado, né? E isso aí traria N assuntos, porque se sentir amarrado, você está fazendo o que realmente você quer, existe toda uma fidelidade, inclusive até de escolher a mesma profissão de um pai, né, ali. E a longe, né, Sônia, isso? Vai. Até coloquei mais algumas aqui, ó. Quer ter sempre razão? Quando a pessoa quer ter sempre razão, a dor geralmente ela estoura na cervical. Quer se cobrar muito por estar presa no passado? Vai para a dor torácica. Sente que você sai do seu lugar? Que você não, sente que você não sai do seu lugar? Está presa? Vai para uma dor lombar. Então, assim, é dor para todo lado, né? Sente falta do estímulo para seguir em diante? Tem dificuldade de fazer o que quer fazer? Dor na sacral. Sente incômodos com certas situações? Ou tem dificuldade de fazer escolhas? Aquilo que você falou agora, né? Você sente autodesvalorizado? Dor no cóccix. Então, assim, por isso que a dor anda, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta coisa junta, e essa tanta coisa junta pode ser, aqui, ó, é uma coisa só. E a gente abre a constelação e resolve, chega na raiz. E todas essas coisas, ó, acaba.
É a mesma coisa, às vezes quando a pessoa vem conversar comigo na primeiro contato, né? Eu falo assim, olha, é a mesma coisa que você tem uma árvore. Eu tenho aqui no fundo da minha casa uma árvore, né? Uma amoreira. E assim, às vezes tem um galho que incomoda. Meu marido vai lá e corta aquele galho. Daqui a pouco tá nascendo um galho de novo. Então você tá aqui, ó. Aqui tem um galho, que tem outro, tá incomodando, você tira esse. Daqui a pouco ele vem vindo, daqui a pouco cresceu de novo. E você vai lá e corta o outro. E o outro vai crescendo e vai crescendo. Não adianta. Se cortar a raiz, os galinhos vão fazer assim, ó. E pronto, não vai incomodar mais. Porque a gente conseguiu chegar na raiz. Então, é bem por aí, né? E para chegar aqui, não é difícil, é só querer chegar, né? E muitas vezes, né, tudo isso, às vezes até por um amor inconsciente, né? Toda a resposta, se olhar nas perguntas, em muitas questões, né, seguir as mesmas escolhas, muitas vezes se torna inconsciente. Ah, meu pai foi médico, eu também vou ser médico, minha mãe foi advogada, entende? É um amor inconsciente, né, que vai... Fidelidade. Uma fidelidade, né? É um amor, né, que deixa de você olhar para a vida nesse momento também, né? Bom, pessoal, mas agradeço muito a Sônia, querida. Nem sei quanto tempo deu. Já tá 1h06, Sônia, nós estamos falando. A gente fica na prosa aqui, tão gostoso. Nem vê a hora passar. Gratidão, né, por você fazer parte dos meus grupos. Eu que agradeço, né? Gratidão por você ser minha amiga também, gratidão por tudo, gratidão por você ter disponibilizado esse tempo de ter estado conosco. Sou grata, eu vejo você com amorosidade, tá? Também e aí vamos combinar uma outra hora para falar de mais alguma coisa, né? Aí o pessoal sugeriu uma esquizofrenia, pode ser um tema bem interessante, né? Eu agradeço bastante, sou muito grata também pelo convite e fico lisonjeada também de ter sido convidada por você. E assim, é muito bom, né, ter essa amizade, ter esse contato, essa troca, né, essa parceria que a gente tem de estar trocando informação e trocando conhecimento. E as constelações não terminam nunca. Todo dia você estuda, todo dia você quer saber mais. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe que não sabe tudo, né? Então, a gente vai sempre estudando, sempre aperfeiçoando, e é maravilhoso. Eu estou, assim, apaixonada mesmo. Isso aí, pessoal. Tudo que a gente faz com amor, né? É muito gratificante. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí, meu grande abraço, tá? E agradeço, depois eu vou colocar o videozinho lá, para quem não assistiu também, que o pessoal mandou mensagem, pediu se ia ficar gravado, vai ficar gravado sim, tá? Para verem depois. E gratidão por todos estarem aí. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Gratidão, boa noite. Gratidão, com Deus, santos anjinhos. Tchau. E obrigada a todos que ficaram conosco. Tchau. Beijo. Tchau.